Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu quis trazer para vocês os 5 melhores métodos de estudo para te ajudar realmente a fixar o conteúdo que tu tá estudando e não esquecer mais. Então fica aqui comigo e confere o vídeo de hoje. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram essa semana e pedi para que vocês deixassem sugestões de conteúdos que vocês gostariam de ver aqui no YouTube. E algumas pessoas me pediram para trazer métodos de estudo. Então, atendendo a pedidos, hoje eu vou trazer para vocês esses 5 melhores métodos, na minha opinião, que realmente te ajudam a aprender de forma mais efetiva e não esquecer o que tu aprendeu. Então, bora lá pro vídeo! Mas o que são os métodos de estudo? Bom, basicamente são estratégias que visam facilitar a tua aprendizagem e que envolvem questões como foco, memorização, concentração e otimização do tempo. E vamos falar de uma coisa super importante, que é quais são os benefícios da aplicação desses métodos de estudo. O primeiro, gente, gerenciamento do teu tempo. Quando tu aplica um método de estudo e segue ele à risca, consegue seguir ele direitinho, tu consegue planejar melhor o teu tempo, otimizar o teu tempo nos estudos, te organizar melhor. Então, só aí já é um grande benefício. Segundo, aprender e não esquecer. Isso é muito importante, porque às vezes a gente lê um texto, a gente estuda ali naquela semana, chegou na outra semana, já não lembra mais. Então, aplicando esses métodos, tu vai conseguir melhorar a tua capacidade de aprender e não esquecer, realmente fixar aquele conteúdo no teu cérebro. E outro benefício super importante é mais foco, menos procrastinação e mais engajamento nos teus estudos. Porque quando tu consegue te organizar com um método de estudo que funciona para ti, e agora apresentando aqui tu vai escolher o que melhor se encaixa para ti, o que tu acha que vai realmente funcionar para ti, porque é muito pessoal, né? Alguns vão funcionar para uma pessoa e não vão funcionar para outros. Então tu vai escolher e aplicando esse método, tu vai conseguir ter mais foco, vai conseguir ter menos procrastinação e vai conseguir realmente se engajar com os estudos, porque quando a gente acha um método que realmente funciona, a gente fica feliz, né? Porque o que a gente quer, no final das contas, é aprender aquele conteúdo que a gente está estudando. Então, isso realmente traz uma sensação positiva e tu consegue te engajar mais nos teus estudos. Isso realmente é muito positivo. Então, agora, apresentados para vocês os benefícios, eu vou trazer aqui a lista dos 5 melhores métodos. E eu vou começar do número 5 e vou descer até o primeiro, que é o que eu realmente acho que funciona mais para mim. Então, em quinto lugar, gente, esse método se chama método Robinson ou método EPL2R. E essa sigla, ela não é à toa. Cada letra, eu vou deixar aqui na tela para vocês depois, cada letra significa uma palavra. Vamos começar então pelo E. O E significa explorar. Então, cada vez que tu pegar um texto, um livro, uma dissertação, um PDF que tu for ler, o primeiro passo nesse método EPL2R, no método Robinson, vai ser a exploração. O que é a exploração? A exploração consiste em tu pegar os temas principais, o que está mais ali na tua cara, vamos dizer assim, né, de um jeito bem prático. Que é o quê? Ler um título, ler um resumo, se tiver, né, ler a contracapa do livro, ler o prefácio, essas informações que estão ali mais à disposição de primeira mão. Tu vai realmente explorar, né? Esse é o primeiro passo, a exploração. O P, gente, o P significa perguntar. Tu vai chegar no texto, no livro, no material que tu for ler, independente de qual seja ele, e vai fazer perguntas antes de começar a ler o conteúdo em si. Depois de fazer a exploração, tu faz perguntas. Então tu chega nesse texto, nesse material, com uma postura mais ativa, esperando algo dele, entende? E não uma postura passiva, só esperando que ele te dê respostas antes mesmo de tu fazer perguntas. Por exemplo, eu tô lendo esse livro aqui agora, ó, A Conquista da América, A Questão do Outro. Perguntas que eu poderia fazer antes de começar a ler esse livro. Quem é esse outro, né? Por que ele está contando a história da conquista da América e não de outro lugar, né? Então tu vai chegar fazendo essas perguntas antes de ler o teu texto e tu já vai fazer o que a gente chama de linha mestra, que é o quê? Ter as tuas respostas e depois, quando tu lê aquele texto, o texto principal, comparar as respostas que tu encontra dentro do teu livro, dentro do teu texto, com as respostas que tu estabeleceu previamente dentro dessa tua linha mestra. Entende? A letra L, então, gente. A letra L significa ler, que é a parte principal desse método, né? Ler o conteúdo principal. Depois de ter feito a exploração, ter lido a capa, o título, o prefácio, depois de ter feito essa exploração e ter feito as tuas perguntas, tu vai ler, né? Vai ler o teu texto e vai ler de uma forma atenta, né? Prestando atenção, não só lendo palavra seguida de palavra, né? Fazendo uma leitura bem concentrada para tentar realmente entender esse texto.
Letra R, o primeiro R, porque são dois, significa rememorar. Nesse passo, tu vai fazer um pequeno resumo. O que eu tenho feito agora nas minhas leituras, inclusive eu dei essa dica lá no Instagram, é a cada capítulo, e eu aprendi isso nesse método que eu estou utilizando para as leituras de livros, realmente faz bastante diferença, é fazer um pequeno resumo do que aquele capítulo te apresentou. Ou se tu tá lendo um PDF ou lendo um material para faculdade, geralmente é dividido em tópicos, né? Tu vai pegar o primeiro tópico, o primeiro capítulo e vai fazer um pequeno resumo, porque ele com certeza vai ter uma ideia principal. Então tu vai fazer um pequeno resumo ali e vai apontar as ideias principais que aquele capítulo, aquela etapa ali do texto que tu tá lendo tá te entregando. E isso vai te ajudar a memorizar, porque depois, o que tu leu dentro desse livro? Eu não me lembro o que eu li. Mas se tu faz esse resumo, tu faz a anotação, a partir do momento que tu tá escrevendo, tu já tá ativando essa memória e vai conseguir te lembrar depois. Então é bom tu ir exercitando o teu cérebro anotando. Isso é muito interessante e realmente funciona. Eu fiz e funciona mesmo. E agora o segundo R, EPL2R. O segundo e último R significa repassar. Nesse momento, tu vai fazer uma revisão, vai revisar aquilo que tu leu, aquilo que tu anotou, cada anotação que tu fez ali de cada capítulo, de cada parte, tu vai revisar. E é interessante também, se tu puder, se for possível, fazer isso em dupla ou em grupo, né? Se tu tiver aí colegas da tua faculdade, da tua escola, que tu consiga, né, fazer um grupo para vocês, se vocês estiverem estudando o mesmo material, obviamente, né? Ou se tu tá lendo um livro e alguém tá lendo junto contigo esse livro, teu companheiro, enfim, né? Se tu não tá dentro de uma instituição propriamente dita, tenta ir com teu companheiro na tua casa aplicar esse método porque ele vai funcionar. Nesse momento que vocês estiverem discutindo, vocês vão fazer trocas. E essa troca, ela é importante para te ajudar a guardar na tua memória, né? Porque às vezes, por exemplo, tu leu ali um capítulo do livro e daí vocês estão conversando, né? O capítulo tal, aconteceu isso e aquilo. E quando vê, tu confunde uma informação, né? Eu acho que foi assim, mas não foi daquela maneira. Aí a pessoa que tá junto contigo, ela vai te corrigir, vai dizer, não, esse não foi assim, foi daquele jeito. Ou o contrário, né? Tu corrige a pessoa. E isso cria uma memória, porque tu vai lembrar, eu achava que era assim, na verdade não era, e a pessoa que estava ali, o meu colega, me corrigiu. Isso vai gravar na tua memória. Então é bem importante, além de revisar, repassar o conteúdo, né? Revisar os resumos que tu fez, tentar discutir com alguém, né, conversar ali sobre esse material que tu leu, que com certeza vai te ajudar, vai ajudar vocês dois, vocês três, enfim, um grupo em si, a realmente guardar essa memória e aprender e não esquecer mais. Então, esse foi o método EPL2R, ou o método Robinson, que foi quem criou esse método, né? Eu botei ele em quinto lugar porque, gente, eu acho que ele realmente é bem efetivo, né? Inclusive, eu tô aplicando ali nas minhas leituras de livro, mas eu acho que ele é um pouco, assim, mais trabalhoso, entre aspas, né? Porque ele tem bastante etapas. Então, às vezes, dependendo, para certas pessoas, como eu disse, né, vai se ajustar, mas para outras não. Então, por isso eu botei ele em quinto lugar, porque apesar de ser muito bom e realmente bem efetivo, eu acho que ele, por ter mais etapas, assim, dá um pouquinho mais de trabalho, né? Mas funciona. E em quarto lugar, vem os resumos, gente. Resumo é uma coisa bem simples, né? Acho que todo mundo já conhece, talvez esse quinto lugar vocês não conhecessem, mas o resumo é uma coisa simples, só que funciona bastante, né? Depois de ler, assistir aulas, né? Tu vai assistir uma videoaula, tu vai ler um conteúdo que tu tem que ler, uma matéria, tu vai fazer o teu resumo, fazer o resumo com as tuas palavras, né? Com aquilo que tu sabe, que tu aprendeu realmente. Então tu vai ali, vai fazer um resumo, escrevendo à mão ou escrevendo ali no computador, digitando, né, como tu achar melhor. E isso vai te ajudar a botar em ordem, né, botar em prática tudo aquilo que tu aprendeu. Quando vê ali no meio do percurso, tu vê, essa informação eu não lembro, eu não sei. Então tu vê, bom, esse ponto eu tenho que estudar mais, né? Dentro do resumo, tu vai vendo ali quais são as tuas falhas e quais são os pontos que tu acertou, que realmente tu aprendeu e não esqueceu mais, porque quando tu precisou escrever, tu sabia o que escrever e lembrava. E aí, vendo as tuas falhas, tu consegue ver o que tu precisa prestar mais atenção e te dedicar um pouquinho mais. E em terceiro lugar, uma técnica que eu gosto bastante, que essa realmente ajuda muito no gerenciamento do tempo, é a técnica Pomodoro, gente. Eu descobri essa técnica no ensino médio, no início do ensino médio, e eu já apliquei ela algumas vezes e ela realmente funciona, principalmente para aqueles momentos assim que tu tá disperso, tá sem foco e precisa assim urgentemente terminar aquela tarefa e não tá conseguindo. Então dessa maneira tu vai conseguir e eu vou te explicar como. Primeiramente, eu vou explicar para vocês por que se chama Pomodoro. Pomodoro, na verdade, é a tradução de tomate em italiano. E é justamente o símbolo dessa técnica, o tomate, porque tu divide ele em 4 partes, né? Então, como é que tu vai fazer dividindo essas 4 partes? Tu vai fazer 4 ciclos de 25 minutos. Vai botar um timer e vai contar 25 minutos estudando, focado 100%, sem distrações e sem pausas.
por 25 minutos. Quando o timer tocar, tu vai fazer uma pausa de 5 minutos. Depois dessa pausa de 5 minutos, e nesse momento tu tenta não mexer no celular, né? Realmente descansar, sem mexer em tela nem nada, só descansa. Fez a pausa de 5 minutos, mais um ciclo de 25 minutos. Bota o timer e vai de novo. Assim, depois que tu terminar esses 25 minutos, mais 5 minutos de descanso e assim por diante até fechar 4 ciclos. Quando fechar o quarto ciclo, aí tu vai começar a fazer pausas maiores de descanso, ali entre 15 e 30 minutos. Mas é importante dizer, gente, que esse tempo de 25 minutos e 5 minutos de pausa é um método mais clássico. Se ele não funcionar assim pra ti, tu pode adaptar, colocando, por exemplo, 30 minutos de estudo, 5 minutos de pausa, 1 hora de estudo e 15 minutos de pausa, como funcionar melhor pra ti. E é interessante que, utilizando esse método, essa técnica, independente se tu fizer um método clássico ou adaptado, tu vai conseguir diminuir a tua ansiedade, aumentar o teu foco e tua concentração, então realmente vai efetivar a tua aprendizagem nos teus estudos. Eu acho ele muito interessante e pra mim funciona bastante. E em segundo lugar, o meu queridíssimo mapa mental. Eu acho que ele é muito bom, gente. Como que tu vai fazer um mapa mental? Muita gente já sabe, né? Mas pra quem não sabe, como tu vai elaborar um mapa mental? Depois de ter feito teus estudos, ter visto tuas aulas, ter lido os textos que tu precisava, feito isso, tu vai começar a elaborar o teu mapa mental. Tu vai fazer ele com o que tu já sabe. É como se fosse um resumo, só que organizado de uma maneira diferente. Por exemplo, vou fazer um mapa mental sobre a Primeira Guerra Mundial. Vi os vídeos, vi os textos, agora eu vou elaborar o meu mapa mental. Vou pegar uma folha 4 ali, uma folha de ofício, e vou escrever no centro da folha o título do tema que eu estou estudando, né? Primeira Guerra Mundial. Feito isso, eu vou selecionar flechinhas, assim, vou fazer riscos, fazer flechinhas e vou escrevendo pontos importantes, os assuntos mais importantes dentro daquele tema que eu estou estudando. Por exemplo, Primeira Guerra Mundial. Embaixo ali eu já posso colocar, durou de 1914 a 1918. Puxa outra flecha. Começou, o estopim da guerra foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Ponto. Vou puxando outras flechas. Se dividiu em 2 blocos, 2 grupos, né? A Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. E assim tu vai criando os assuntos mais importantes. Coloca ali os países que se envolveram, né? Enfim, colocando os pontos mais importantes, as causas, as consequências. E assim tu consegue te organizar e ver também, como no resumo, o que tu precisa melhorar, que tu não consegue te lembrar só escrevendo ali, e aquilo que tu já fixou na tua mente e que tu consegue lembrar a ponto de conseguir escrever ali sem precisar consultar nada. Eu acho ele muito importante, muito efetivo e desde sempre me ajudou muito a fixar os conteúdos e a aprender mesmo. Então eu acho ele muito bom. E agora, em primeiríssimo lugar, autoexplicação. O próprio nome já diz, tu vai explicar o conteúdo pra ti mesmo. Depois de ter feito os teus estudos ali, fez o teu resumo, e o legal de aplicar esses métodos de estudo é que tu pode combinar métodos, tu pode fazer o resumo e depois fazer a autoexplicação, que é o que eu costumo fazer e por isso que eu coloquei ele em primeiro lugar, porque eu acho que de todos é o que mais é efetivo, assim, que realmente funciona e que me faz aprender e gravar o conteúdo. Então, o que tu vai fazer? Depois de ter feito o teu resumo, ter feito os teus estudos, vai fazer uma explicação para ti mesmo, como se estivesse contando uma história, né? O que eu gostava de fazer quando eu tinha, por exemplo, apresentações de trabalho na escola, era fazer como se eu estivesse apresentando o trabalho para a turma. Tu pode fazer como se estivesse apresentando para ti ou apresentando para outra pessoa. Porque, na verdade, quando a gente está ensinando uma coisa, apresentando, ensinando para outra pessoa, a gente está aprendendo uma segunda vez. E isso que é muito interessante, né? Quando a gente está ali contando para outra pessoa, ensinando, a gente está aprendendo outra vez, porque a gente está dominando ainda mais o conteúdo, né? Tá se certificando de que sabe realmente o que está falando, né? Grava mais, grava melhor o conteúdo. Então, eu acho que é extremamente interessante. Eu, como futura professora, né? Sou suspeita para falar, mas eu acho que quando a gente está ensinando para outra pessoa, a gente aprende outra vez e isso é muito bom, é excelente e por isso que ele merece o primeiro lugar, né? A autoexplicação. Eu acho que funciona muito e indico muito que vocês façam, tanto explicando para vocês mesmos, quanto ensaiando aí, vai na frente do espelho e faz como se estivesse ensaiando uma apresentação para outras pessoas, explicando o conteúdo para outra pessoa, para ter certeza que tu realmente gravou tudo o que tu precisava e aprendeu o que precisava. Então foi isso, gente. Essa foi a dica de hoje, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo se vocês já conheciam esses métodos de estudo, qual método de estudo tu aplica, qual tu gosta mais, qual tu gosta menos. Me conta aqui embaixo que eu vou gostar de saber. E também pode deixar aqui embaixo sugestões de outras dicas de estudo que vocês gostariam, outros conteúdos que vocês gostariam de ver aqui no YouTube.
Não se esquece de curtir o vídeo também se tu gostou. E se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui e também pode me seguir lá no Instagram. Vou deixar aqui embaixo meu Instagram para vocês me acompanharem por lá também. Foi isso, até o próximo vídeo. Beijo!